Fala galera, bem-vindos ao podcast Soltando o Verbo. Esse é o podcast da Verbo da Vida que vai falar sobre a rotina, espiritualidade sem filtro e todos os perrengues no meio disso. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, que não tem só o currículo gabaritado aqui na Terra, não, no céu também. Se apresente, Thalita. Olá, meu nome é Thalita e sou discípula do Senhor Jesus. Faço parte dessa comunidade Verbo da Vida. Amém. Esposa de Iverton, mãe de Laura, terapeuta e psicanalista. Um currículo top. Se tem Jesus no meio, não tem erro, meu irmão. É isso, Thalita? Verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre dopamina. A dopamina, que é esse hormônio que todo mundo diz que é o hormônio do prazer, mas que na verdade pode ser uma armadilha para a nossa vida, não é isso? Verdade. Uma armadilha que pode roubar de nós a nossa fé e a nossa espiritualidade. Conta pra gente como é que é esse movimento. Vamos lá. Na verdade, a dopamina ela é um neurotransmissor, que é diferente de hormônio. O neurotransmissor, ele é produzido especificamente pelas células nervosas, que são chamados os neurônios. E a gente fala muito, né, nas redes sociais, o pessoal fala muito da dopamina, deixa ela famosa pelo contexto de recompensa, porque recompensa sempre traz a sensação de prazer. Sim. Mas ela não tem só essa função. Então, dopamina é um neurotransmissor. Neurotransmissor é uma substância produzida pela própria célula nervosa, que é chamada de neurônio, e esse neurotransmissor, que é um de muitos que as células nervosas produzem, eles são utilizados para produzir, executar a função celular cerebral, funcionamento cerebral. E Isso é toda essa logística, né, da Sim. dopamina, a gente vê que tem aí uma gama de especificidade, né, por trás Sim. dela. E não menos o criador, né? Porque se ela existe, foi ele que criou e tem um sentido para que ela exista em nós. Muito bom. Muitas vezes a gente coloca ela no sentido errado. Uhum. Não é isso que a gente vê Perfeito. agora na nossa atualidade, né? Exatamente. As pessoas trocando o lugar da dopamina, colocando ela num lugar para o qual ela não foi criada. Ok. Eu costumo dizer que tudo que Deus fez, que é uma verdade, hoje tem se criado uma imitação, uma verdade distorcida. E com tudo que envolve o nosso funcionamento cerebral não tem sido diferente. Tem sido deturpado. Tudo que é para ser saudável tem sido utilizado de uma forma deturpada. A gente está falando muito da dopamina hoje, que é um neurotransmissor que traz essa recompensa que tem essa função da recompensa e que recompensa está ligado ao prazer. E quantas vezes a gente vê o prazer sendo algo utilizado como da carne, como alimentar os prazeres da carne. E tudo que Deus fez é para a gente fazer o corpo e a alma funcionar de uma forma adequada, porque o corpo é onde está habitando o espírito. Então, o corpo precisa funcionar bem, porque ele habita o espírito. E a dopamina não está longe disso, como você falou, foi Deus que criou. E a dopamina foi criada para trazer realmente essa recompensa, mas de uma forma saudável. Sim. E gerar um prazer saudável. E a recompensa não é a única função da dopamina. A dopamina ela é um meio motivacional para o corpo e também funciona nas questões motoras, nas funções motoras do corpo, dentre outras atividades. Mas, como sempre, o modismo, né, a venda e o boom de algumas questões na internet traz essa questão da recompensa, até por conta da cultura imediatista que nós estamos vivendo. E a dopamina, ela entra nessa questão do prazer imediato, né? Da recompensa imediata. De tudo ser muito instantâneo, né? Muito instantâneo, rápida e muito prazeroso. Quem não gosta de sentir prazer? Mas para onde esse prazer está sendo canalizado? Eis a grande questão. E que a doutora vai responder. Exatamente. Eis a grande questão. Onde você está canalizando o prazer na sua vida?
como que esses neurotransmissores, em específico a dopamina, têm sido bem aproveitados? Quando você faz qualquer atividade que você traz uma recompensa carnal, essa dopamina vai te cobrar que você faça de novo algo na carne para você trazer essa recompensa dopaminérgica pela carne. Por exemplo, se você ingere alguma substância, seja ela lícita ou ilícita, que te traga prazer, essa dopamina vai ser liberado o prazer. E quando faltar, o seu cérebro vai te lembrar. Quando você consumiu açúcar, a dopamina veio e o prazer também. Quando você, enfim, assistiu determinado tipo de assunto na internet, essa dopamina foi gerada e o seu cérebro vai lhe cobrar. Cadê aquilo que você executou que te trouxe dopamina? E é exatamente que está aí a armadilha, né? Aqui Porque está a a armadilha. gente vive nesse loop e Exatamente. acaba criando essa dificuldade do sentir prazer nas coisas simples. Inclusive na nossa rotina diária, com Deus, inclusive, aquela preguiça de ler a Bíblia, porque Sim. não é a atividade que te Uhum. dá o prazer instantâneo, é uma coisa que requer dedicação, Tempo. estudo, tempo, e você precisa estar conectado com algo maior. Então não tem o prazer instantâneo, mas tem o prazer duradouro, não é isso? Duradouro. E esse prazer duradouro é o que vai trazer uma constância de vida para você. O que é dopamina? O que é a dopamina? Vou falar inclusive da dopamina sintética. O que é as questões, os itens sintéticos que têm trazido dopamina, têm causado no ser humano? Chega rápido, vai embora rápido. E aí, sensação de vazio, que gera depressão, que gera compulsão. A gente tem visto muitas dependências, né? Por conta desse prazer imediato, em várias áreas da vida. Muitas dependências emocionais, independências físicas, causadas aí por essa recompensa imediata. Agora, você acha os mais atingidos sobre essa questão que você acabou de falar? Sim. Podem ter sido mais jovens, podem ter sido mais para Olha, frente? diante do contexto de bombardeio de informação que nós temos vivido no século XXI, inclusive nos últimos 10 anos, isso tem sido uma armadilha que tem captado pessoas de todas as idades. Todas as idades. Nenhuma tem ficado de fora. Nenhuma tem ficado de fora. Agora, qual é o X da questão? As pessoas entre 18, 17 e 25 anos, elas estão sendo capturadas de uma forma mais feroz porque o cérebro delas ainda está em formação. Estão no ápice, estão no pico de formação. A neurociência mostra que um cérebro está maduro aos 25 anos. Então, dos 17 aos 24, 25 anos, o cérebro está no ápice do aprendizado. Então, nessa idade aí, quando você não canaliza a produção do seu cérebro para dopamina, para as coisas certas, porque você que vai ensinar seu cérebro como que você vai produzir dopamina. Eu vou produzir dopamina louvando. Eu vou produzir dopamina gravando podcast. Eu quero sentir prazer de joelhos orando. Eu quero sentir prazer sentado à mesa com a minha família. Porque você que manda no seu cérebro. Você não pode deixar o seu cérebro te dominar. E a dopamina entra aí na essência do servir, né? Que é esse servir Sim. porque eu desejo, porque eu tenho prazer em servir e não porque eu estou cumprindo com uma obrigação, né? Isso é um treinamento. E é um treinamento. Não queira que chegue como de abrir a boca e cair do céu. Você tem que treinar. É verdade. E a neurociência fala que um bom treinamento ele acontece de 7 a 21 dias. Então, tem tarefas simples que você vai conseguir produzir dopamina, que em uma média de 7 dias você já vai conseguir produzir dopamina, você repetindo aqui por 7 dias. Algumas tarefas meio difíceis, vamos dizer, de média complexidade, já vai ser um pouco mais, você vai precisar de um pouco mais de tempo, vamos dizer que 14 dias. E tem tarefas mais complexas que você vai ter que demorar uma média de 21 dias para você começar a produzir dopamina e seu cérebro entender aquilo como um prazer. Então aí entra a palavra constância. Não queira
sentir prazer nas coisas pequenas fazendo uma vez no mês. Não vai dar certo. Não Tá vai certo, dar de certo. jeito nenhum. Como esse neurotransmissor da antecipação nos move em direção ao motivo na busca incessante por esses picos e como isso sequestra a nossa atenção. Então, pelo que você treina ele, o cérebro sempre é treinamento. A gente condiciona ele para aquilo que nós estamos querendo absorver. Inclusive, existe hoje uma ciência bem específica que chama neuroplasticidade. O que é que a neuroplasticidade tem mostrado? Que o cérebro é exatamente como um plástico. Se você está colocando ele em um ambiente, ouvindo determinada frequência sonora, vendo determinada frequência visual, ele vai se moldar àquilo que ele está sendo colocado. Então, eu costumo dizer uma frase no consultório: seu cérebro acredita em tudo que você disponibiliza para ele. Então, se você disponibiliza todos os dias uma frequência do céu, ele vai entender que ele precisa gerar dopamina naquela frequência, porque se você está repetindo aquilo, aquilo é bom. Mas se você todo dia dá para ele um lixo auditivo, uma hora ele vai começar a entender que se está repetindo, se está me dando todo dia, eu vou ter que fazer disso bom. E entendemos que a nossa fé vem Pelo ouvir. pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus para aqueles que querem avançar. Então não escute qualquer coisa, porque o seu cérebro merece boas coisas para continuar saudável. É por isso que toda terça e domingo eu estou aqui na Igreja Verbo da Vida escutando o Muito pastor bem. Tiago Libarino. É o nosso pastor. Isso aí. Glória a Deus. Muito bom. E agora vamos entrar no nosso quadro Conexão Bíblica. Voltando com a nossa conexão bíblica, e agora que a gente já entendeu como a dopamina funciona no nosso cérebro e reflete a nossa vida, a gente vai entender o porquê que o nosso Criador colocou ela em nós. E para a gente entender, né, que a ciência não está distante da nossa espiritualidade e está muito conectada com a nossa fé, né? Total. E no Conexão Bíblica, a nossa primeira temática é a passagem da mulher samaritana, né? Fica lá no livro de João, capítulo 4. E a gente faz essa referência com ela porque foi uma mulher, né, que a Bíblia apresentou num contexto de dependência emocional, né? Ela vivia esses picos, onde ela se sentia esse vazio, mas buscava preencher de relacionamento em relacionamento. Até que ela teve esse encontro com Jesus, onde ele oferece para ela, né, essa água que jorra, assim, que preenche esse vazio e cessa essa coisa do instantâneo. E traz o duradouro, né? O que é para sempre, o que realmente precisa ficar. É um bom exemplo para essa questão da gente não ficar tentando tapar os buracos emocionais com coisas passageiras. Vão ser tentativas frustrantes, porque eu costumo dizer que existe um lugar que é de Jesus que nada vai conseguir ocupar, até porque ele não pode dividir a glória dele com ninguém. Ele é o rei dos reis, né? Então, eu tenho visto no consultório pessoas quererem tapar esse buraco, né? Com a profissão, com alguém da família, como ela fez, né? Tentou com os relacionamentos que ela teve. E a juventude, né? Com bebida. Exatamente. Rede social. É o mesmo contexto, né? A bebida, festas. outras drogas, redes sociais, a aprovação de pessoas tem sido um nível de tentar tapar buraco, né? A dependência emocional, né? O termo técnico é isso, para tapar buraco. Muito com essa questão da aprovação das pessoas, né? E os bens materiais, muitas pessoas também tentando tapar esse buraco com o texto. E é impossível. Funciona por um momento, mas vai chegar uma hora que não dá mais. Essas coisas são instantâneas. É igual macarrão instantâneo. Enche a barriga, mas vai embora rápido. Não, vai embora rápido. Não fica. Não fica, não. Então a gente tem que pegar realmente as coisas eternas para colocar na alma, né? Com certeza. E no corpo e no espírito. Com certeza. Tem que ser as coisas eternas. E a mulher samaritana, ela encontrou essa água que jorra
inteiramente, 100%, dia e noite e dia sem parar. E tem algo muito importante, como em se falando de algo duradouro, eu quero falar que não tem como você tapar esses buracos sem você saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Quem você é? A gente tem visto pessoas com 50, 60, né? Às vezes eu atendo adolescentes que os pais chegam desesperados, querendo que os adolescentes se encontrem. E quando a gente vai entender o sistema familiar, os pais ainda não se encontraram. Os Sim, pais não sabem quem eles sim. são, Não tem a qual própria é o identidade, né? propósito deles. E como que vai treinar os filhos em algo que nem eles entenderam ainda que eles são? Então isso não tem idade para se encontrar. Enquanto você estiver vivo, você tem que buscar esse encontro. Foi o que a mulher samaritana teve o privilégio, né? De encontrar essa verdadeira identidade dela. A verdadeira identidade dela não era com quem ela estava relacionada, é quem ela era em Deus, né? Através do que Jesus fez E, por ela e por nós. e ela passou muito tempo acreditando que ela era o que a sociedade estava ditando. Sim, inclusive com um preconceito pelo que ela tinha passado. Né? Além de não saber quem ela é, ela ainda estava aceitando, não é, o que a sociedade trouxe para ela por conta do que ela tinha escolhido, de forma errada. E é isso que a gente faz o paralelo, né, com a dopamina, porque a gente Sim, aceita sim, o sim. que a sociedade está dizendo que é Que é prazeroso. para eu ser. E a gente toma aquilo como E o que é para verdade eu ter. e vai consumindo, e vai consumindo, e Exatamente. aquilo vai minando Isso. as nossas funções. Entendi Exatamente. certo? Entendeu? E assim, é algo muito rápido, viu? Às vezes você vê uma. Isso não acontece só na vida das outras pessoas, acontece na nossa vida. Se você tem um amigo que você vê ele usando uma roupa da mesma cor, se você prestar atenção, daqui a pouco você vai estar vestindo também parecido com ele, né? Porque tudo que seu cérebro vê muito, ele entende que é bom. Sim, também vai querer. Daqui a pouco você vai estar vestindo também o que você está vestindo. E aí a gente vê o mundo do marketing, né? Sim, Utilizando muito sim, disso, sim, né? é verdade. né? Inclusive, eu tenho lido algumas placas, né, em alguns lugares, sorveteria. Seja feliz aqui, né? Aqui é o lugar da felicidade, Sim, porque eles sim, já entenderam é esse verdade. componente Chama prazeroso, aqui, né? Que atrai que atrai realmente, né? realmente, verdade. Vou ter prazer aqui, vou ser feliz aqui. É. Então funciona, né? Gosto muito desse quadro Conexão Bíblica, que a gente vai se aprofundando na palavra e a gente vai Sim, aprendendo. Desde com da entrevista certeza. com o pastor também foi assim, a gente foi muito edificado com isso. E, Marvel, Assim, então, falar de dopamina, falar desse vazio de dependência emocional, leva a gente para um outro campo, né, que é o domínio próprio. A gente Verdade. precisa aprender, né, a Uhum. ter esse domínio próprio, que Sim. também não é uma coisa instantânea. Uhum. É um aprendizado. A gente vai fazendo com que o nosso cérebro compreenda que a gente precisa ter o controle de algumas coisas. E que a gente não pode estar à mercê do externo. Não é Muito bom. isso? E a Bíblia relata muito bem sobre isso, né? Sobre o domínio próprio. E eu queria que a doutora Né trouxesse Sim, para a vamos gente lá. aí essa Fazer visão esse. sistêmica Pronto. do domínio próprio com a Associando a dopamina. dopamina. Muito bom. Ainda voltando para a mulher samaritana, né? O que aconteceu, né? Você já falou, mas acho que vale a pena repetir. Ela entendeu a diferença entre prazer instantâneo e prazer duradouro, né? Ela encontrar Jesus, ela viveu um nível diferente de relacionamento de tudo que ela tinha vivido. Porque se ela teve mais de um, é porque não foi duradouro, Sim. foi, né, curto na maioria do tempo. Então ela saiu de um lugar de presença instantânea, de prazer instantâneo, rápido e passageiro para um lugar de relacionamento duradouro e verdadeiro, ok? E ela se tornou essa transmissora da dopamina duradoura, porque ela sai, entra o povoado Sim, falando, verdade. Ensinando a receita. ensinando a ensinando a receita. Olha, eu Ensinando a receita. encontrei, Tem uma receita. vá Sim, também. sim, Da mesma sim, forma que existe a sim, dopamina que mina sim, a gente precisa disseminar a dopamina que sim. vai nos preencher de Muito verdade. bom. Exatamente. Porque a dopamina física, ela vai ser diferente para mim e para você. Eu gosto de tomar café. Tomar café me gera dopamina. Se você não gostar de café, não vai gerar em você. Entendeu? Então, a dopamina, no contexto fisiológico,
ela vai ter diferença. Mas em se tratando de dentro para fora, e aí trazendo Jesus, ele vai trazer um nível de prazer que é tão profundo que não necessariamente você precisa sentir no corpo. Mas chega um momento que é tão profundo que o seu corpo também acompanha. Sim. Né? Os seus sentimentos. Eu costumo lembrar que sentimento vem de sentir. Então, quando a gente fala de sentimento, além da gente falar de alegria, de tristeza, de raiva, a gente também tem que lembrar do tocar, do cheirar, do ouvir, do ver e do degustar. Porque sentimento vem de sentir. Então, não desatrele o que você toca, não desatrele o que você sente, o cheiro, o que você ouve com os sentimentos. Não desatrele, eles estão atrelados. Então, não desatrele também a sua vida espiritual dos seus sentimentos. Nem todas as vezes que você detectar a presença, o seu corpo vai produzir dopamina. Não precisa você ficar viciado nisso. Mas é muito legal quando você tem um alinhamento do seu espírito com o seu sentimento e com o seu corpo. E você vê esse fluir nas três dimensões: Sim, espírito, alma e corpo. E eu creio que essa mulher samaritana, ela viveu isso lá. Porque ela pôde beber a água do poço, sentado com Jesus, percebendo o respirar dele. Pense aí, podendo tocar na pele dele, vê-lo, sentir o cheiro dele. Então ali foi um momento, vamos dizer assim, a palavra, de êxtase. Ela teve êxtase ali. Né? Ela teve a água física, sentimental e, claro, espiritual. E fazendo essa ligação da dopamina com o domínio próprio, né? O domínio próprio vai entrar de como você vai escolher produzir dopamina. Você vai escolher produzir dopamina ouvindo uma frequência musical repetitiva e que te leva a um lugar de transe sem muita lógica, vamos dizer assim, ou você vai escolher produzir dopamina com uma frequência musical que tenha uma lógica e um fundamento bíblico. A diferença é essa, porque como adulto a gente sempre vai ter que escolher. Você vai escolher produzir dopamina bebendo uma água, ou você vai escolher produzir dopamina tomando uma substância que altere as suas emoções, tirando de você o controle. Aí a nossa parte, Jesus não vai fazer por nós. Por isso que entra o domínio próprio. Nós temos que escolher como nós vamos treinar o nosso cérebro a produzir dopamina. E é Isso Jesus exatamente não vai fazer. essa dificuldade que a gente tem na atualidade, Sim. que é o controle dos nossos impulsos. Exatamente. E ver o domínio próprio como algo que pesa. Quando, na Sim. verdade, o domínio próprio descrito na Bíblia é, na verdade, essa liberdade que o Espírito Santo nos dá. Porque uma vez que temos essa liberdade no Espírito, a gente compreende Domínio próprio é o que fruto nos do convém e aquilo que não nos convém. Quais são as mesas que a gente pode sentar e degustar. Exatamente. Muito bom. Domínio próprio é fruto do Espírito. A gente não consegue ter sozinho. Assim como o amor, paz, alegria, o domínio próprio está dentro desse fruto do Espírito, né? Então, você não consegue ter domínio próprio sozinho. Agora chegou a hora do quadro Papo Reto. Sinta-se à vontade. É aquele momento que você manda o seu recado. Palavra-chave. Palavra-chave. Então, eu quero deixar um papo reto para que você todos os dias acorde lembrando que você é um espírito que habita no corpo e que tem emoções. Que você precisa utilizar essas emoções como um bom combustível para avançar na vida. Essa parte somos nós que escolhemos. Então, que nós façamos boas escolhas eternas para mover o nosso corpo com um bom combustível, que são as nossas emoções, de forma organizada. Então, organize as suas emoções, cuide bem do seu corpo e não esqueça que você é eterno. Esse é o meu papo reto. Essa eu peguei pra mim também, vó. Do céu. Amém. Glória a Deus. E eu também, 2 ouvidos perto da minha boca. Amém. Glória a Deus. Encerrando mais um podcast, né? Abençoado com a doutora
Thalita Torquato, enfermeira e Exatamente, terapeuta sistêmica e terapeuta psicanalista. sistêmica. Deixei, inclusive, para falar enfermeira no final, porque estamos no mês de maio, mês do meu aniversário, Amém. mês do psicanalista e mês do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem. Vamos bater parabéns. Muitas comemorações, não foi só, né? Ô, Eu Glória. nascer no mês de maio, não? Amém. E ainda é o mês das mães. Pronto. E quando eu disse que era uma convidada especial, não sabia que era tanto, gente. Tá A grande vendo? surpresa ela deixou pro final. Eu falei Tá que o currículo era gabaritado aqui na Terra e Meu no céu. Deus, ai, muita responsabilidade nesse podcast de sucesso. Amém. Acho que Muito bom. 20 de maio é o dia da pedagoga. Nossa amiga também é pedagoga. Parabenizar ela também. Abençoada. Maravilhosa. Nossa, Que vai estar em breve, com certeza, sendo entrevistada. vai no ser podcast. entrevistada, sim, com certeza. Vou esperar esse Eu vou podcast. arrumar um complô para ficar junto comigo, para enquadrar ela aqui, que ela pensa que ela vai ficar só sem enquadrar os outros. Não, ela também Vai chegar a hora dela, ó. Já apareceu você com esse episódio especial, viu? Se vocês quiserem que eu esteja aqui como convidada, ó, comenta aí. Eu já vou comentar. Coloca lá nas nossas redes. É, Marvel sendo enquadrada no podcast. Né, Cássio? É verdade. muito Olha, bom. para encerrar, lembrando que os nossos cultos, dia de terça-feira, são às 19h30. E temos as nossas 2 quinta-feiras no mês, que acontece a nossa quinta de ensino aqui na igreja, às 19h30, e as outras 2 quintas acontece o nosso grupo de conexões. Se você está curioso para descobrir como é que funciona, eu deixo aqui um convite para vocês. Também acontece às 19h30 e é um ambiente super leve, onde a gente tem comunhão com os nossos irmãos, partilha as nossas experiências e constrói um caminho no mesmo propósito. E lembrando dos nossos cultos aos domingos, não é isso? É verdade. Os cultos ao domingo são às 18h30. Não percam, é um culto maravilhoso. Temos o culto Visão, temos o culto Família. Você vai chegar nesse culto aí de qualquer forma. Anota na sua agenda para não esquecer. E fica de olho em nossas redes, porque a gente também tem um culto voltado para a juventude. Então, para você que é jovem, se encontrar com a gente aqui e fazer parte dessa comunidade de fé. Uma palavra poderosa e abençoada para encontrar o seu coração. A gente agradece pela sua presença, por ter aceito o convite, né? Desses Responsabilidade. dois aqui, âncoras, como o pastor fala, né? Verdade. A gente fica muito agraciado. Aprendemos demais e aqui foi uma terapia também. Para mim, inclusive. E não esquecendo, e também não menos importante, a doutora Thalita tem um projeto maravilhoso aqui na igreja e eu vou deixar que ela faça o convite para vocês. Verdade, nós iniciamos esse projeto agora em maio e ele se chama Círculo Terapêutico. Acontece toda terça-feira, das 14h30 às 15h30. Nós nos reunimos em círculo, como diz o nome, e você vai ouvir sempre um tema relacionado ao corpo, à alma e ao espírito. Quem quiser entrar e só ouvir, tá ótimo. Quem quiser ouvir e depois ter 1 minuto para contar uma experiência, tirar uma dúvida, pode também. Tem sido, assim, uma experiência maravilhosa. Estão todos convidados. Toda terça-feira a gente está aqui. E esse momento do projeto é um projeto gratuito. Exatamente. Está aberto, né, para você que quer participar. É aqui na nossa igreja mesmo, Verbo da Vida. Você entra nas nossas redes, vê lá a nossa localização e se encontra com a gente aqui também nesse projeto maravilhoso. Muito bom. Tem sido muito gratificante. E esse foi o nosso Soltando o Verbo. Não menos importante, como é seu nome? Meu nome é Cássio. E o meu é Marvel. Então você que está aí do outro lado, que quer ser um apoiador desse podcast, eu vou deixar aqui um convite especial para vocês. Procura a gente, a nossa comunicação, manda uma mensagem, né, Manda uma Cássio? mensagem no nosso Instagram. Seja um apoiador, seja um colaborador. E, principalmente, você vai estar colaborando com o Reino dos Céus.